reproduzir aqui essa fala para que fique gravadinho certinho. Hoje, então, nossa primeira aula da revisão, né? Estou agora gravando efetivamente. E nessa primeira semana de revisão, considerando que nós temos 5 semanas seguidas, né, do mês de junho e mais a véspera semana antecipada de vestibular de julho, em cada semana eu vou trabalhar um dos gêneros de forma a retomar os 5. E aí, o que vocês vão notar, gente? A intenção é que nós façamos em cada aula uma análise de um gênero mais pontual, né, um em especial, e um outro extra. Então, se de repente vocês falarem assim, Pro, não tenho tempo para fazer as duas redações, né? Se por alguma razão vocês me falarem assim, as duas eu não consigo. Então, eu vou te dizer o que? Faça, digamos assim, né? Um que seja o da semana, o central dessa semana. E aí a gente vai trabalhando com essas janelas, né, de tempo, caso vocês consigam fazer depois, vocês vão me mandando, tá? Então, hoje começamos com resposta argumentativa, que é um gênero de base, é um gênero que a UEM cobra sempre, então é um tipo de texto que muitos de vocês talvez dirão o quê? É um texto mais fácil, é um texto mais tranquilo. Para outros, talvez nem tanto. Então, a gente vai voltar em propostas que tragam, né, essa variação para vocês conseguirem treinar novamente uma resposta argumentativa. Bom, e aí eu começo então falando da proposta, depois eu volto ali na parte de desenvolvimento, estrutura, para passar alguns pontos, né, centrais da organização com vocês. E para essa semana, eu montei uma proposta que é sobre letramento digital na terceira idade. A UEM já cobrou questões ligadas ao etarismo numa carta aberta, né? A gente tem uma cobrança sobre preconceito na terceira idade. Mas aí, essa proposta que eu trouxe, ela é num sentido diferente. Então, a gente fala sobre a questão que envolve pontualmente a relação de exclusão digital, de não acesso, né, a esse tipo de informação na terceira idade. E aí, a proposta coloquei aqui mais ao final do slide, só um momento, vou pôr aqui para gente, e depois já envio aqui no grupo para vocês também, tá? Ó, então, eu vou dar um minutinho para vocês poderem ler o comando, tá? Vou deixar aqui projetado, e vou mandar ali no nosso grupo também, para que aqueles que queiram abrir separado possam. Então, a proposta A de resposta argumentativa. Enquanto vocês leem, eu vou encaminhar aqui no nosso grupo, tá? Só um instante. Enviado no grupo. Vamos lá, gente. Bom, então, o que o nosso comando traz de específico, né? Eu coloquei nessa proposta alguns pontos que normalmente a UEM costuma cobrar em relação à construção das condições de produção, né, da resposta argumentativa,
como, por exemplo, a informação que eu coloquei sobre onde você está, qual é a motivação da escrita desse texto. Então, é importante que a gente lembre que sempre a proposta, ela vai dizer o que aconteceu como propulsor, como elemento que induz a escrita, né? E aí, quando eu digo ali nesse comando, que a escola fez uma semana de debates sobre efeitos da falta de letramento digital, então significa que isso precede a escrita da sua redação, da sua resposta. Então, esse processo, vamos relembrar um pouquinho, sempre que nós formos ler o comando, é um texto que você vai perceber, ele direciona certinho que é uma resposta, porém, quando a gente pensa nas condições de produção, nós estamos falando dos elementos do comando que fazem parte dessa nossa situação de produção. Então, a gente percebe que esse comando cita a motivação, ou seja, o que te levou à escrita, o que aconteceu antes da escrita. Peraí, gente, acho que tem alguém que eu não adicionei. Será? Só um momento. Será que tá com algum problema? Peraí. Tem uma aluna dizendo que não conseguiu entrar. Só um instante, gente. Porque não está aparecendo. Só um minutinho, pessoal. Ué, que estranho. Deixa eu só tentar reenviar, gente. Deu certo, Ana, mas o que aconteceu? Aparecia que não tinha como entrar? Deixa eu tentar reenviar para ela, só um minuto. Peraí. Peraí. Bom, vamos caminhando. Ó, então a gente vinha falando sobre essa questão do contexto, né, da motivação. E aí, se a gente pensar assim, não é você, Ana, é uma outra aluna que me avisou que não conseguiu. E a gente tem, agora acho que ela conseguiu. Então a gente tem que observar sempre qual é a informação sobre o que motivou a escrita dessa situação, né, de desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente vai perceber que é um evento realizado pela escola, como se fosse, por exemplo, um congresso, uma palestra, uma semana de conscientização. A UEM varia bastante o tipo de referência que usa como ponto de partida, tá? Então, a motivação, ela é sempre uma situação, a gente pode dizer, né, assim, uma situação ou um fato que motivou a escrita. E essa situação ou fato que motivou a escrita, ela vai ser citada na nossa produção. Então, eu preciso citar esse fato. Eu preciso deixar claro que eu estou escrevendo porque isso aconteceu, ou tendo em vista que isso aconteceu. Então, a gente tem que mencionar. Nesse caso aqui, qual que é a situação proposta? Vamos lá. Então, diz que é uma escola que você estuda que fez uma semana de debates sobre os efeitos da falta de letramento digital. Então, essa semana, esse debate, essa situação, a gente vai citar como parte da nossa motivação.
Então, vai aparecer essa motivação, tá? Importante pôr essa observação. Aí, um pouquinho mais à frente, então, ele diz que você vai escrever onde e com qual finalidade. Então, a gente percebe que o emissor, quem vai escrever, é um estudante, né? Então, quem escreve, você que vai escrever, estuda nessa escola. Então, ele deixa claro que é uma pessoa, então, que estuda naquele espaço, naquele ambiente, e também a gente vê que existe um local onde o texto será veiculado. Então, esse local de veiculação, ele é o lugar onde a sua carta, onde o seu texto, onde a sua resposta, qual for o gênero, será publicado. E também nós vamos citar esse elemento de suporte, a gente vai citar porque ele diz que seu texto, sua resposta, será publicada em um fórum virtual promovido pelo colégio, ou seja, a gente vai trabalhar com essa relação, né, de desenvolvimento bem marcadinha aqui também, tá bom? E aí, a pergunta qual que é? Veja lá, você considera que o letramento digital é, né, importante, é um conhecimento importante para esses cidadãos? Gente, então a pergunta em uma resposta argumentativa é o tema. Muitos alunos, quando fazem resposta, ficam em dúvida sobre o que a UEM avalia como tema numa resposta. Então, a pergunta, ela é a base do desenvolvimento do nosso texto. Eu posso dizer que não responder a pergunta ou tratar a discussão de uma forma generalizada é motivo para possível até anulação da sua resposta. Então, significa que nós vamos responder a pergunta a partir de todos os elementos do comando. O que significa responder a partir de todos os elementos do comando? Significa, por exemplo, dizer que no primeiro parágrafo, quem eu sou, qual é o meu papel social, eu participei de qual situação que gerou a minha produção, né? O contexto motivador, qual foi? E aí, ainda no primeiro parágrafo, dando sequência a esse período, você vai pôr lá diante disso ou por isso, e vai apresentar o seu processo de suporte. Então, quero expor onde cita o fórum, no caso aqui dessa proposta, quero expor neste fórum virtual promovido pelo colégio que, e aí eu vou responder a pergunta, tá? Eu vou responder a pergunta e eu vou citar os dois argumentos que a respondem. Então, o que significa isso num contexto de introdução? Isso tudo que eu escrevi, que eu falei, junto no primeiro parágrafo. Então, essa parte ficaria: sou estudante e participei de uma semana de debates sobre os efeitos da falta de letramento digital na terceira idade. E aí, diante disso, ou tendo em vista a importância desse tema, né? Então, quero expor neste fórum digital, neste fórum, né, virtual promovido pela escola, que para mim, daí responde a pergunta: o letramento digital na terceira idade é um conhecimento importante para esses cidadãos por motivo 1 e motivo 2. Gente, e aí vocês devem estar pensando assim, e aquele a fim de, que é aquela finalidade que apareceu ali no comando? A gente cita ou não cita no gênero resposta? Vamos por uma observação que é a seguinte: em relação à finalidade, que é esse a fim de, vocês vão levar em conta sim. A UEM cobrou finalidade em resposta só uma vez, tá? Foi numa prova recente que era sobre por que os homens fazem guerra.
E aí, cobrou na proposta e cobrou na avaliação, ou seja, considerou melhor nota para quem tinha efetivamente respondido e citado esse a fim de. Então, dentro do primeiro parágrafo, eu posso citar esse a fim de, e o que ele propôs ali, ampliar a discussão sobre a inclusão digital dos idosos, eu posso citar tanto depois do diante disso, então ficaria diante disso, a fim de ampliar a discussão, né? Então, a fim de ampliar a discussão sobre a inclusão digital dos idosos, eu posso pôr ali, ou eu poderia pôr no fim, quando eu finalizo o processo de resposta dessa pergunta. Então, caberia, né, também nessa parte final, tá bom? Em relação, gente, à introdução, portanto, tudo bem? Dúvidas? Posso avançar? Tudo tranquilo? Aí nós vamos observar o seguinte, então, quando eu perguntei ali, você considera o letramento digital na terceira idade um conhecimento importante para esses cidadãos? Bom, eu coloquei aqui, deixa eu subir um pouquinho o texto motivador, né, o texto de apoio, para que vocês consigam também ter acesso e verificar essa parte. E aí eu quero que vocês percebam o quanto essa pergunta ela é uma pergunta abrangente, né, sobre o tema. Então, primeiro, o que é a inclusão digital, o letramento digital de um idoso, gente? É o fato de esse idoso, de essa pessoa da terceira idade, ela ter conhecimento sobre o uso da tecnologia, é o fato de essa pessoa saber não só ter um aparelho digital de conexão na internet, mas ter condições, ter habilidades para utilizar esses recursos, a internet, o celular, como recurso que traga benefícios para ela. Então, o acesso aos meios digitais, ele é considerado um ponto que é direito do cidadão. E esse trechinho de texto que eu coloquei ali como sequência, né, como apoio para vocês, vai inclusive falar sobre um ponto importante, que é um tipo de conhecimento relevante em vários sentidos. Então, se a gente listasse, né, aqui com qual tipo de argumento que eu poderia trabalhar. Então, por que dominar ferramentas tecnológicas na terceira idade é algo importante, né? Então, o texto motivador, ele vai listar várias situações, ele vai sugerir situações de possível desenvolvimento, e quando eu tenho isso no texto de apoio, essa é uma dúvida que eu sei que também vocês têm quando estão lá sozinhos fazendo prova, eu posso usar o texto de apoio até que ponto? Como que eu posso usar esse texto de apoio, gente? Eu não vou transcrever longos trechos do texto de apoio, porque realmente não posso, tá? Mas eu posso ler esse texto de apoio, eu posso observar qual é o direcionamento que ele me dá, né? Considerando que o texto de apoio ele traz listas ali, ó, ideias variadas. Por exemplo, ele diz que esse tipo de conhecimento valida, né, dá acesso a direitos básicos, direitos cidadãos. Eu posso também pensar na ideia, né, na relação de que esse tipo de conhecimento, ele me permite conectividade e relação social estabelecida pelas mídias sociais. Então, de repente, você vai me dizer assim, bom, um idoso que utilize esse conhecimento para acessar serviços, para
realizar atividades que são, por exemplo, bancárias, ou para acessar aplicativos como carteira digital, como... então, a gente tem hoje uma série de serviços e de recursos, cidadãos, no caso, que são digitalizados. E sempre que a gente pensa num recurso que é digitalizado, a gente tem que pensar que todo mundo vai acessar, nem todo mundo. Um idoso que não domine ferramentas tecnológicas, ele consegue acessar? Então, a gente pode partir para uma análise de tema, pensando nessa pergunta, que seja, por exemplo, voltada a... É importante porque esse tipo de conhecimento gera uma conexão consciente, né? E faz com que esses idosos possam ter acesso a aplicativos. Dentro de aplicativos, já te respondo, Ana, listem para mim, gente, por exemplo, a carteira de motorista digital, né, que depende de um conhecimento. O idoso, ele vai precisar ter um aplicativo, saber utilizar o celular para acessar essa carteira. Outros documentos, agendamentos de consultas pelo SUS, muitas delas feitas por aplicativo digital também. A Ana perguntou se poderia falar que o conhecimento sobre tecnologia, no caso, o letramento digital, pode prevenir doenças neurológicas como Alzheimer. Ana, eu não sei se a gente consegue dizer isso de forma assim comprovada, porque prevenção entra num caráter assim, como se esse conhecimento ele fosse direcionado a cura, tratamento. Eu diria que ele gera mais atividade, né? O idoso estará mais relacionado ali a informações, leituras, e é claro que isso mobiliza, né, a atividade neural, mas eu, por exemplo, não sei se a gente tem concretamente a relação da prevenção, tá? Eu acho que pensando em saúde, já que você foi pelo lado da saúde, nós podemos pôr talvez aí um tópico sobre o quanto esse tipo de informação ele pode ser utilizado como forma de melhorar as relações sociais desse idoso, tendo em vista, por exemplo, que ali, se a gente falar assim, o idoso ele vai talvez ter a possibilidade de conversar mais, de ter, mesmo que sejam virtuais essas relações, mas ele vai ter oportunidade de ter uma vivência, né, digamos assim, de conversar com pessoas naquele espaço onde ele está. Então, sim, daí nesse caso, eu diria, aí dá, na minha opinião, dá para vocês considerarem isso, tá? Em relação a outros pontos de argumentação, eu vou avançar um pouquinho, porque daí eu quero que vocês façam, né, uma análise da aplicação estrutural. Então, a gente falou de direitos cidadãos, falamos de relações sociais, falamos de utilização desse meio para facilitar, né, uma série de questões como o ir e vir, tendo em vista que a mobilidade também fica prejudicada, então, tendo aplicativos de serviços, ele não precisaria se locomover, sair do espaço onde ele está, isso gera mais segurança. E um ponto que talvez vocês pensaram, mas não falaram, além da autonomia, além da relação social, a gente tem a questão da segurança, né? Então, isso sim existe dado que aponta que os idosos, eles estão muito vulneráveis no ambiente digital. A qual situação? Há uma situação nítida, né, de desconhecimento dos crimes digitais. Então, isso acaba por trazer o idoso para uma posição de vulnerabilidade a crimes digitais. E isso é legal de vocês trabalharem, tá? Então, eu colocaria, por exemplo, para os idosos, também essa questão de ser importante, porque os torna menos vulneráveis, menos suscetíveis, menos vulneráveis
tá? A gente pode pensar por esse lado, para abordar, digamos assim, a relação de menor suscetibilidade, menor vulnerabilidade em relação aos crimes, né, digitais, a segurança no ambiente digital. Muito bem. Muito bem, então vamos seguir. E aí agora a gente vai pensando assim, vocês vão talvez me mandando mais dúvidas, mas a gente avança um pouquinho. Então, sempre na resposta argumentativa, o que é uma coisa importante? Então, só vou voltar no comando um pouquinho para vocês pensarem que nós estamos, então, voltando na nossa pergunta que pedia se, né, você considera que o letramento digital é um conhecimento importante, então por quais motivos. E aí, estruturalmente, vou voltar um pouquinho aqui, a gente vai lembrar sobre desenvolvimento da resposta. Então, no início, retomamos o comando, trouxemos uma resposta direta para o que foi perguntado, e aí a sequência será a apresentação dos dois desenvolvimentos. Então, o que é importante que você anote num processo de revisão? Primeiro, que eu preciso usar primeira pessoa nos dois argumentos, tá? Nessa fase que nos aproxima, né, da prova de julho, é importante que a gente não faça de jeito nenhum parágrafos que fiquem dissertativos. O que é considerado um parágrafo dissertativo pela banca? É quando você tem, por exemplo, um desenvolvimento que fique muito, muito realmente objetivo, sem marcações de primeira pessoa, sem definição de como eu me relaciono ao tema. Então, marcar a primeira pessoa, vocês podem pôr uma listinha do lado, considero, ou, por exemplo, vocês podem pôr a ideia, digamos assim, do afirmo, tá? Então, eu posso propor, considero, afirmo, destaco, ressalto, tá? Vai por esse caminho. Muito bem. E aí, se a gente for pensar, então, próximo passo importante, o que mais eu posso imaginar, né, digamos assim, que seria um ponto de apoio importante aqui para essa argumentação. Vejam que aqui eu coloquei conectivo, desenvolvimento, comprovação com repertório cultural legitimado. Então, o tópico frasal, e esse é um ponto bem importante, vocês podem pôr outra dica, a gente vai salientando, a estrutura está ali, mas a gente vai ampliando, tá? No início de cada argumento, o que eu queria que vocês também salientassem, no início de cada argumento, é importante retomar a base da pergunta ao compor o argumento. E eu vou construir um deles com vocês, porque esse é um ponto que eu quero vocês bem atentos, já que a UEM, ela acaba tirando nota quando a gente não tem um argumento completo, tá? Então, atentos, imaginem que a gente tivesse isso aqui, inicialmente, no argumento 1. Inicialmente, considero que o conhecimento sobre o letramento digital é importante na terceira idade pelo fato de... E aí eu vou pôr já aqui essa ideia para vocês pensarem comigo. Então, imagine que lá no segundo parágrafo você começou assim: inicialmente, considero que o conhecimento sobre letramento digital na terceira idade, né, ou é importante na terceira idade, pelo fato de... Aí eu trago uma das ideias que nós agora há pouco comentamos,
Por que é importante esse conhecimento na terceira idade? Então, se você me falar assim, então se eu colocar que é importante pelo fato de gerar, por exemplo, a inclusão social desse indivíduo, é importante pelo fato de promover maior conectividade aos indivíduos, dando a eles oportunidade de, por exemplo, evitar, tornarem-se menos suscetíveis a crimes digitais. É nesse sentido, gente, que eu quero que vocês pensem. Então, vocês vão imaginar assim: sempre que forem fazer início de parágrafo 2, presta atenção, tá? Início de parágrafo 2, início de parágrafo 3, que são os dois parágrafos que a gente tem, que são principalmente, né, parágrafos de desenvolvimento, então a gente vai trabalhar em cada um deles com uma referência, e essa referência volta na pergunta e constrói. Pro, mas como que fica a sequência? Então, esse é o início, eu posso usar uma citação, deixa eu voltar aqui no slide que tem a parte da composição estrutural para a gente deixar de lembrar, né? Então, eu posso trazer um repertório, lembrando que repertório na UEM é um elemento importante. Quando eu uso repertório, o que pode aparecer na minha redação? Então, aqui está uma listinha de ideias. Um repertório que a gente considere legítimo, um repertório que a gente considere pertinente. O que é ser pertinente e o que é ser legítimo? É ter fonte. Então, eu não posso pôr segundo pesquisas, de acordo com um importante filósofo. Qual filósofo? Então, é importante que seja ou uma citação, ou um dado, desde que tenha fonte, um fato histórico, desde que seja um fato pontual. Referências literárias, põe asterisco, porque depende muito da situação. Então, eu só posso usar filme, série, livro, se o fato que eu for citar sobre aquele filme, aquele livro, for muito objetivo. Então, se eu coloco, né, que exemplo disso é o que aconteceu com o personagem tal no filme, e o comportamento, ele realmente é um exemplo daquela situação, daí caberia. Uma notícia, um fato noticiado, precisaria citar o local. Então, segundo publicação recente do portal de notícias BBC Brasil, e aí a informação. E aí, na parte de construção desse argumento, o que a gente faz? A gente explica o argumento. Então, aqui no outro slide, eu coloquei um lembrete sobre organização. Então, essa ordem que está aqui, ela cita a ideia central, certo? Justifica o argumento, comprova, finaliza. Eu posso pôr o repertório logo depois, que nem eu citei aqui para vocês, depois da ideia principal inicial, ou eu posso seguir essa ordem aqui também, ó. Então, ou eu cito de acordo com repertório, e aí explicação, né? Então, seriam nesse contexto, ou desse modo, por exemplo, tá? Desse modo. E aí a explicação que aplica, que torna esse repertório pertinente, ou eu faço, como aqui no slide, o oposto. Eu coloco a ideia central, eu justifico essa ideia, eu trago a citação como comprovação e eu fecho esse argumento. Então, a conclusão do argumento, é o quarto período, né, desse argumento, seria realmente um fechamento, tá? Um fechamento, uma conclusão desta ideia. Não é conclusão do texto, conclusão da ideia, tá? Qual que é um ponto importante que você vai anotar? Então, repetir essa estrutura no segundo e no terceiro parágrafo. Gente, coloca aí. Repetir estrutura no
segundo e terceiro parágrafo. Muito bem. Então, a estrutura é a mesma, o argumento é diferente. Daí você vai citar outro argumento, vai citar outro ponto. Usem conectivo de soma. Além disso, e aí, argumento 2, eu vou pôr aqui argumento 2, mas você vai anotar aí, repetir estrutura no segundo e no terceiro parágrafo. Na conclusão da resposta, então, nosso quarto parágrafo, o que tem de importante no quarto parágrafo? O quarto parágrafo, ele precisa reforçar o posicionamento, fazer a síntese dos argumentos, e se o comando, por acaso, pedir, né, para que haja uma forma de solução, aí eu cito uma forma de solução. Então, o que eu quero que vocês observem? Primeiro, sempre a conclusão, ela encerra o texto, tá? Eu vou reforçar, então, de fato, saber sobre a questão do letramento digital na terceira idade é essencial para os idosos. Isso porque os protege, enfim, qual é o argumento que você utilizou, tudo bem? E aí, como eu pedi solução, né, quando eu coloquei no comando lá, uma forma de combater esse problema, então significa que você vai propor diante disso, ou assim, é necessário o quê? Gente, quando o comando pede solução, não é para você desenvolver, por exemplo, uma solução padrão Enem, tá? É uma solução mais geral, não é uma solução padrão Enem. Então, se a gente pensa assim, disso tudo, o que nos resta? Nos resta ter atenção para essa parte da construção e perceber se tem, assim, alguma nuance, algum detalhe que não possa passar. Eu coloquei, então, para essa semana, essa proposta de resposta, né, para vocês, e a gente tem lá depois também uma carta de solicitação. Qual que é a prioridade dessa semana? A resposta. Não negligenciem resposta, gente. A UEM virou e mexeu, volta em resposta. Julho é um vestibular que eu super acho mais provável que apareça um outro gênero, porém a gente precisa lembrar que a UEM gosta de resposta. Se não pedir uma solução, a Ana perguntou, né, se eu recomendo colocar ou não. Não colocar. Se o comando não pedir, nós vamos reafirmar a nossa proposição e vamos fechar retomando os nossos pontos de argumentação. Tá? Então, normalmente, resposta, a gente segue essa linha de raciocínio. Bom, então eu coloquei também essa carta, que você é um idoso, está num lar destinado a acolher pessoas idosas na terceira idade, e você notou que muitos idosos nesse ambiente não dominam as ferramentas tecnológicas. Tendo em vista isso, você escreveu para o prefeito da cidade, solicitando que haja neste lar para idosos aulas direcionadas ao letramento digital, pedindo, né, então, esse tipo de informação. A carta a gente revisa na semana que vem. Se vocês preferirem esperar a aula da semana que vem e depois fazer a carta, sem problema. Quem tiver com mais certezas, né, sobre a estrutura, pode fazer a carta também, tá bom? Gente, você diz do texto de resposta, João? De modo geral, são 22 linhas, né? Então, a gente tem que considerar 22 linhas para o total, são 4 parágrafos. Então, você vai considerar, assim, uma média ali de entre 5 e 6 linhas, para que dê o espaço total. 2 parágrafos vão ficar com 6. Então, vocês podem imaginar que, geralmente, quais parágrafos que a gente gasta mais espaços de desenvolvimento? Conclusão curtinho, então uma média de 6 linhas, não precisa ser igual o número de linhas, tá bom? Gente, um beijo para vocês, eu mando lá no grupo de novo a folha de redação, tá?
e a orientação de envio, tendo em vista que algumas pessoas entraram para revisão, e refaço a orientação depois de acesso ali para vocês desses materiais. Beijo, obrigada, bom fim de noite para vocês, até semana que vem. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, tchau.